E a entrega do Imposto de Renda 2020 vai começar na próxima segunda-feira, 2 de março. O governo federal não corrigiu a tabela do imposto de renda e o contribuinte pode pagar mais imposto. Pode não, vai pagar mais imposto. E para falar sobre esse assunto, está aqui no Jornal do Meio-Dia o economista Ed Santos Amorim. Boa tarde. Boa tarde, é sempre um imenso prazer poder estar aqui contribuindo com o programa. Alguma novidade aí para o contribuinte sobre o leão de 2020? A novidade que todos esperavam que tivesse uma atualização na tabela do IR. Hoje o teto de isenção está em 1.903 e a proposta do presidente Bolsonaro, a proposta de campanha, era que o limite de isenção chegasse aí a R$ 4.700. Mas se ele tivesse aumentado apenas a correção, que a última vez que teve uma correção foi em 2015, ainda no governo Dilma, teve uma correção de 5,6%, que ficou abaixo da inflação. Na época a inflação era de 10%, mas se ele corrigisse de 2016 até a data de hoje, o limite de isenção estaria em torno de 3.700. Muitos deixariam de pagar esse imposto. Agora, o contrário é que, com esse limite que não houve nenhuma correção, continua 1.903, o limite de isenção, aumentou o número de contribuintes, né? Mais pessoas atingiram o teto, vão pagar o leão, e se tivesse feito a correção, mais de 10 milhões de pessoas deixariam hoje de pagar o leão. E proporcionalmente continua valendo a história de sempre, os mais pobres pagando mais imposto. É algo que ainda o governo não conseguiu ainda resolver essa sistemática, né? Pobre paga igual o rico. As grandes fortunas... Na realidade, acaba pagando mais, né? Acaba pagando mais. Proporcionalmente à renda, sim. Né? Se for proporcionalmente à renda. Isso já é uma discussão antiga no Brasil, de simplificar isso, onde realmente os que têm a renda... Por que é que não se mexe nisso? É difícil mexer com os poderosos, é isso? É difícil. Né? Porque é o seguinte, fala-se em taxar as grandes fortunas. Não acontece nada. Falam, mas não fazem, né? Falam, mas não fazem. É possível fazer, mas não fazem. Infelizmente, o salariado que ganha, tem uma renda menor, dentro da faixa de isenção um pouquinho a mais, ele realmente acaba pagando mais. Quer dizer, quem ganha menos de R$2.000 tem que pagar o imposto. 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 E aí imposto. é o seguinte, aí aquele grande empresário, quando ele recebe os dividendos, ele está isento do imposto. Isento do imposto, exatamente. Então, assim, infelizmente, a gente olha para uma ótica onde o trabalhador assalariado, aquele que já trabalha 6 meses aproximadamente para pagar seu imposto. E diga-se que o imposto de renda hoje é uma das 3 ou 4 maiores arrecadação da União. Ou seja, o governo arrecada muito. Então, tinha que ter feito essa... Na verdade, se ele mudasse isso também, teria que ser um projeto de lei, para poder mudar a tabela, para poder fazer uma adequação nisso aí, para poder ter equilíbrio fiscal em termos de declaração de imposto de renda. Infelizmente, hoje no Brasil, a gente não tem isso. E o que é que pode se esperar aí dessa reforma tributária que está sendo discutida lá pelo Congresso? Dentro desse pacote de reforma tributária, existe essa possibilidade de mexer aí na alíquota, na tabela do IR. A proposta atualizada do governo é que o IR seja elevado o limite de isenção de até R$5.000, o que seria muito bom para quem tem uma faixa de salário média, hoje no Brasil. E algumas Quer dizer, outras... quem ganha até 60 mil por ano não teria que pagar o imposto? Não teria que pagar o imposto. Só no Brasil acontece isso. Hoje, quem ganha menos de 24 mil já paga o imposto? Já paga o imposto. O que dá aí um teto, na verdade, dá um limite de 28.575 aproximadamente. Aquele, acima desse valor, ele já paga o imposto de renda. O difícil é que o contribuinte paga, mas na hora dele tentar fazer uma restituição, ele não consegue. Né? Por mais aí que tenha aí os limites para dependentes, os limites para a educação, os limites para a saúde, todo o gasto que você tem durante o ano todo, infelizmente, mesmo assim, você não consegue. Quem consegue aí ter uma restituição média aí, consegue em torno de 20%, 30% do volume que pagou para o leão. Então, assim, quem ganha mesmo com tudo isso é o governo, que é o principal arrecadador desses tributos. Fora o imposto de renda, o que é que pode se esperar dessa reforma tributária aí em relação à melhora da economia? E o seguinte, né, pelo que a imprensa já divulgou, o ministro Paulo Guedes já está na marca do pênalti, né? Deram prazo para ele até julho, né? Deram ou não?
o chefe dele deu, né? O presidente Jair Bolsonaro. Olha, ou você mostra serviço aí, a economia volta a crescer, ou então vamos ter que conversar de novo. A equipe econômica do governo Bolsonaro é uma equipe muito competente. E o que se discute hoje é a questão de autonomia mesmo para poder trabalhar. Agora, o que se espera hoje dessa reforma? Primeiro é que essa reforma é muito antiga. A nossa reforma tributária hoje, a Previdência Tributária é de 1988. Então, muita coisa de lá para cá não mudou. Então, algumas coisas é projeto de lei, algumas você tem que mexer com todas essas políticas para poder mudar. Agora, simplificação fiscal, esse é o principal. Hoje você paga muito tributos. Hoje o empresário paga mais de 30 tributos anual, ou seja, é muita carga tributária. Se você transporta de um determinado estado para o outro, já muda a alíquota. Então, tem alguma região que não é importante você atuar por conta da diferença de tributação. Se você importa ou exporta, dependendo do país, isso muda. Então, precisa ter uma simplificação de tributos, da mesma forma como deveria ter a tributação da pessoa física no consumo, e não da forma como é hoje. Porque se você retira um determinado imposto, um determinado produto, você vê o quanto isso alivia no bolso do trabalhador. Então, se não tiver simplificação tributária, tanto do lado do empresário quanto do lado do consumidor, infelizmente a gente vai ficar sempre batendo na mesma tecla e pagando muito tributo e muito imposto para os governos. Por exemplo, hoje, né, o que tem relação também com tem uma certa relação, guarda uma certa relação com essa reforma tributária, com essa explosão do dólar por conta, principalmente lá do coronavírus, que começou lá na China. Os exportadores aqui de Mato Grosso, com destaque aí para o agronegócio, estão em festa, né, soltando fogos de artifício, né, porque o dólar em alta, o ganho deles é muito maior, mas com a reforma tributária, a economia de Mato Grosso corre risco, não corre? Corre risco. Essa explosão do dólar, realmente, ele acaba sendo interessante só mesmo para você exportar. Os exportadores do agronegócio têm comemorado resultados aí acima da média. Mas, de uma forma geral, Lúcio, isso não é ruim para a economia de uma forma geral. Quando aumenta muito o dólar, sai muito dinheiro também do mercado brasileiro, saindo recurso de quem quer ter uma rentabilidade maior, tira reais do Brasil e vai investir em outros países. Então, o dólar mexe com a economia de uma forma geral. Não é interessante você olhar apenas para uma cadeia produtiva que está tendo ganho. E as outras cadeias produtivas que tem que gerar emprego, tem que gerar renda, isso atrapalha a economia de uma forma geral. Agora, a reforma da Previdência, ela tem alguns adendos ainda que precisam ser votados, são pautas importantes que está na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, a nossa bancada precisa aí se unir nesse sentido para poder simplificar, unificar, reduzir esse impacto tributário para que a economia realmente cresça, mas cresça de uma forma uniforme, não é crescer apenas por uma cadeia. Ela tem que crescer, todas as fronteiras têm que ser abertas para que a riqueza e prosperidade possam gerar na economia brasileira. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu agradeço a todos, um ótimo feriado.